Boa noite, amantinhas tão preciosos do meu coração. Não é a live. Eu poderia dizer que ela não vai acontecer, será cancelada de novo, mas aí de repente 3 lives seguidas canceladas. Vai ficar feio, né? Então, assim, eu tô aqui para treinar, porque já que a live foi anunciada, parece que ela vai ter que acontecer. É complicado assumir compromissos, né? A vida é uma caixinha de surpresas, sempre tá acontecendo alguma coisa. Aí nós voltamos àquilo que eu falei no outro vídeo. A rotina cotidiana, ela sempre pode ser a mesma, mas nenhum dia vai ser igual ao outro. Vai acontecer um contratempo, ou vai surgir algum problema, ou uma atividade inesperada, e tudo isso torna um dia diferente do outro. A gente pode expandir esse pensamento também para a vida. Uma escolha, uma única escolha, ela pode mudar o rumo de uma vida. Todos os dias, o tempo todo, nós temos que fazer escolhas. A maioria do tempo a gente não percebe isso, mas temos que sempre estar fazendo escolhas. Não percebendo isso, a gente também não percebe que uma única escolha nossa pode alterar a nossa vida, e não apenas a nossa vida, a vida de outras pessoas também. Sim. Querendo ou não, acreditando ou não, todos estamos conectados. E eu não estou falando de internet, tá? Estamos conectados uns aos outros de alguma forma. É que nem, por exemplo, no seu trabalho. Toda empresa funciona porque existe uma cooperação em equipe. O trabalho de um depende do trabalho de outro. Isso torna possível que a empresa progrida. A função de cada um dentro dessa empresa depende do bom trabalho de cada um, mas todos são uma equipe e estão juntos no mesmo propósito. Não me diga que o propósito é ganhar o seu salário. Eu estou usando uma metáfora. A gente às vezes faz escolha na nossa vida sem pensar que ela vai afetar a vida de outra pessoa, né? O tempo é o senhor da razão
E o tempo acaba trazendo as respostas, revelando tudo que está escondido, revelando as consequências das nossas escolhas, revelando quem é quem. A gente se cobra muito o tempo todo, tão focado se fazemos as escolhas erradas ou certas. Como saber, né? Na hora que a gente precisa escolher, a gente considera que a escolha é boa porque aquilo nos faz bem. Só que, de repente, aquilo só nos faz bem naquele momento. E o tempo passa. E o tempo revela tudo. E o tempo mostra que aquilo que a gente pensava que era a escolha certa foi errado. A escolha errada traz consequências doloridas, prejuízos, tristezas. E aí tudo se resume ao nosso ego, né? O nosso grande, enorme e obeso ego que quer ser alimentado o tempo todo e que impede muitas vezes de considerarmos algumas coisas, compreendermos outras. Não nos culparmos tanto, não culparmos tantos outros. O ego, ele está muito relacionado com o mamífero, com o instinto, com o impulso do animal que nós somos. Essa casca aqui, quando ela é dominante, casca, é o instinto que vai comandar as escolhas, é o impulso que vai comandar as atitudes. E como é que a gente faz para o nosso instinto, o nosso impulso não dominar o nosso mamífero, essa casca limitada com prazo de validade deixar de ser dominante? Eu acredito na alma. Desde pequenininha, eu busco a comprovação da alma. Eu fiz grandes estragos aqui nessa casa quando eu era criança por causa disso. Eu lembro que meus pais tinham um despertador da cor do meu cabelo. E ele era muito necessário na época. Meu pai acordava cedo, minha mãe acordava cedo para dar café para meu pai, para mim, que ia para a escola. E não sei, essa memória está fresca na minha mente, mas eu não sei por que cargas d'água
passou pela minha cabeça que tudo que faz barulho é vivo. E se é vivo, tem alma. E eu encasquetei com o despertador. Aqueles despertador antigo que dava corda. Eu abri o despertador. Eu abri o despertador, acreditando que aquele tic-tac fosse o coração do despertador. E se ele tinha um coração, eu poderia encontrar a alma. Eu abri e, fuçando dentro, procurando a alma, a mola da corda. A corda que a gente dava para fazer o relógio funcionar pulou toda para fora. Eu entrei em pânico porque eu estava fazendo isso escondida. Eu tentei de todas as formas fazer a mola voltar para o lugar. Pior, eu fiz de tudo para a mola caber de volta dentro do despertador. Eu tentei, ainda lembro de ter cortado o dedo. Forcei a tampa para fechar, coloquei lá e desce, como se não tivesse acontecido nada. Mas a minha mãe chegou nesse exato momento. E ela, lógico, me deu uma bronca daquelas. Ela queria saber o que eu pensava que estava fazendo. E eu expliquei para ela, eu estava procurando algo. Ela me explicou que objetos, que são essas coisas que preenchem os espaços da nossa casa, não são seres vivos e não têm alma. Então, eu comecei a caçar lagartixa morta. Sempre tinha lagartixa morta em algum lugar do quintal. Os gatos matavam. E aí eu pegava as lagartixas e fazia autópsia. Não era morbidez, tá? Não era sinal de psicopatia. Era a curiosidade em saber se havia alma, porque lagartixas são seres vivos. Eu pedi ajuda para minha mãe, porque eu precisava pegar emprestado agulha, linha, tesouro. E aí eu abria a barriguinha da lagartixa, olhava tudo dentro com uma pinça. Só tinha os órgãos, não tinha alma. A minha mãe ria e dizia: a alma não tá mais aí, ela já morreu. A alma sai do corpo quando morre. Aí eu fechava, colocava a lagartixa, o corpinho dela numa caixinha decente, fazia o enterro da lagartixa e enterrava ela bonitinha. Assim foi pela vida inteira. Eu, com a minha obsessão com a alma, querendo entender isso, acho que foi a questão da alma que me ligou à psicologia, porque psicologia é o estudo da alma, né? Então eu acredito em alma
Eu não posso provar que ela exista, mas eu posso teorizar a existência dela. Ela, para mim, é uma energia pura, muito poderosa, bem diferente dos tipos de energia que a gente conhece aqui no planeta. Ela não pode ser vista a olho nu e a maior concentração dela está na mente. A mente é o software do cérebro, que é o hardware. O cérebro, ele funciona diretamente e bem eficientemente para o impulso e para o instinto do animal. Mas a mente é como se fosse o cérebro da alma. Além de ser a energia que mantém o corpo vivo, é o cérebro da alma, é a alma. Se a alma, a sua mente, for dominante, talvez possamos fazer escolhas melhores. Talvez possamos ter mais virtudes do que impulsos instintivos. Talvez possamos sofrer menos por causa de escolhas. Talvez o inconsciente deixe de existir e passamos a ser muito mais conscientes de tudo. Quem sabe? O que é certo é que, independente das escolhas que a gente faça, para que ficar se culpando? Para que ficar chorando? É melhor se perdoar logo de uma vez, ter uma conversa franca consigo mesmo, seguir e deixar no passado e ir em frente. Acho que o presente, o aqui e agora, ele só acontece assim, quando você segue e as coisas ficam para trás. Eu vejo diariamente muitas pessoas com remorso, que se culpam, que se cobram tanto. Por que isso? Por que fazer isso consigo mesmo? Se somos capazes de fazer isso conosco mesmo, eu acho que a gente é capaz de fazer isso com os outros. Será? A minha mãe, ela sempre me dava a tarefa chata de vigiar a caneca de leite no fogão. A gente não tinha aquela caneca com a tampa e com apito.
Então era preciso ficar vigiando a caneca, o leite ferver, porque naquela época o leite vinha em saquinho plástico, não era como o leite de caixinha hoje em dia. Eu ficava um tempão olhando com os olhos bem ali em cima do leite. Um segundo de distração. O leite fervia, a espuma subia e derramava e sujava todo o fogão. Eu ficava indignada. Eu começava a falar sem parar. Eu tô esperando esse tempo todo. Eu desvio um olhar um instante, um segundinho. Acontece toda essa sujeira. E a minha mãe dizia, sabe o quê? Não chore o leite derramado. Derramou, limpa tudo e pronto. Quando a gente se dá conta da escolha errada que a gente fez, não adianta chorar o leite derramado. Até mesmo as escolhas erradas são lições. Nada nessa vida é acaso. Tudo tem uma razão de ser. Ah, fiz errado. Por que eu fiz errado? Porque eu disse o que eu disse. Por que eu fiz o que eu fiz? Então eu não vou fazer de novo. Se você não fizer o errado de novo, você vai fazer o certo, não é? Não chore o leite derramado. O que está feito, está feito. O que foi, foi. Olha para frente, segue. Não repete a mesma coisa. E pronto. Talvez você vai errar de novo, de outra forma. É porque a vida é assim mesmo. Você só sabe o que é o certo errando. Então vai, segue, mesmo que errando, mesmo que tropeçando. Uma hora você vai acertar.